Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos 11. Atos, capítulo 11. Irmãos, na semana passada a gente aprendeu sobre o que é a verdadeira fé. Basicamente, a verdadeira fé, ela recebe de Deus aquilo que Ele fala, como Deus, reconhecendo que aquela palavra vem de Deus. Ele ouve, ele recebe e aceita. Nós aprendemos que a verdadeira fé, ela não questiona aquilo que Deus diz. A verdadeira fé, ela não questiona a visão de Deus sobre nada. Na verdade, ela aceita a visão de Deus sobre tudo, porque todos nós temos uma visão sobre cada coisa, né? Mas nós, ao invés disso, nós abrimos mão daquilo que nós entendemos. Nós abrimos mão da nossa própria visão, mas nós recebemos a visão de Deus como ela é, sobre todas as coisas. E também, sendo assim, nós obedecemos em resposta àquilo que o Senhor fala. Eu dei um exemplo, né? Um exemplo que aconteceu na minha casa, uma situação que aconteceu com a Rafaela. E esse exemplo ilustra bem o que é fé. A Rafaela se comportou muito mal, semana retrasada, passada, e não quis emprestar o chinelo dela para uma amiguinha, uma vizinha que estava lá em casa, né? A menininha chegou de calça jeans e tênis e moletom, e estava um calor como hoje. Então, na hora dela ir embora, a Rafa não quis emprestar o chinelo dela. Então, quando essa menininha foi embora chorando, eu chamei a Rafaela, expliquei para ela com todo amor e carinho como funciona, né, a amizade, o amor, a compaixão, coisas que ela escuta todos os dias, e que por isso eu ia disciplinar ela. Então eu cortei os 2 chinelos dela, que ela não emprestou, coloquei no lixo, fiz ela colocar no lixo, ela colocou no lixo com muita dor. Ela ainda tentou guardar as partes do chinelo, pedindo para a Lid que queria lembrar desse momento para não esquecer, mas na verdade ela não queria jogar o chinelo fora. Tanto é que quando ela jogou o chinelo no lixo, ela deu um berro de tristeza. Né? E então disciplinei ela com uma palmada em cada mão. E então eu expliquei para a igreja e disse: irmãos, imagina se eu não estivesse em casa. Então minha esposa me liga e fala: amor, aconteceu isso, isso e isso. Aí então eu falo para ela: olha, amor, a minha visão sobre isso é que é impossível uma criança que tem 2, 3, 4, 5 chinelos deixar uma criancinha ir embora a pé nesse calor, né, sem um chinelo. Na minha visão é essa, e ela jamais pode crescer com isso. Pelo contrário, essa tem que ter sido a última vez. Por isso nós vamos disciplinar ela assim, assado, né? Então imaginem eu falar bem certinho o que eu faria. Então eu digo para minha esposa: eu quero que tu faça isso. Se a minha esposa modificasse, amaciasse, amenizasse, né, em qualquer grau, a disciplina que eu dei para ela, ela estaria mudando a minha visão. Essa não é a minha visão, né? Ela estaria mudando a minha voz. Não foi essa a ordem que eu dei. E ela não estaria fazendo conforme eu disse para ela fazer. Ela estaria desobedecendo, ainda que em qualquer grau mínimo. E aí eu expliquei que a palavra adultério na Bíblia era usada para quando os comerciantes eles acrescentavam água ao vinho para poder vender o vinho em maior quantidade, logicamente, né? E logicamente perdia todo o sabor do vinho, né? O sabor gostoso. Então, adulterar, modificar, né, não significa que é outra coisa totalmente diferente, mas qualquer modificação mínima em qualquer dessas coisas, isso não é fé no que tange aquilo que Deus fala. Uma bicicleta parece muito com uma moto, mas são coisas totalmente diferentes, né? Uma laranja se parece muito com uma tangerina, mas são frutas diferentes. E assim, a verdadeira fé, ela recebe de Deus as coisas como elas são,
como Deus fala, exatamente como Deus fala, e Ele não modifica a visão de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e nós não amaciamos, nós não retrucamos, nós não tentamos modificar em nada. Essa é a verdadeira fé. Nós não tentamos amenizar, nós não tentamos diminuir nada, nós recebemos aquilo que Deus diz. E aí então eu disse que eu gostava de selecionar passagens na Bíblia que ofendem a gente, para justamente testar a nossa fé. E aí eu lembrei as mulheres que na Bíblia está escrito que as mulheres devem respeitar os seus maridos, tal como Sara, que chamava Abraão de meu senhor. E aí eu disse que eu não estava pedindo que as mulheres chamassem seus maridos de meu senhor, logicamente, mas que elas respeitassem pelo menos seus maridos como senhor das suas vidas, né? E com certeza, lá no fundo da alma de cada mulher, gritou um ser lá dentro, né? Por quê? Porque é difícil, assim como quando o homem ouve que tem que dar a vida pela sua esposa, assim como Jesus deu a vida pela igreja, tá? Então, nós não podemos fazer acordos com Deus. Se nós só aceitamos a visão de Deus e os seus mandamentos naquilo que nós concordamos, isso não é obediência nem fé, isso é um acordão, né? Isso é um acordo com Deus, e na verdade não é nem um acordo, eu estou fazendo a minha vontade, porque se eu faço só o que eu quero, e não faço aquilo que Deus quer quando Ele diz, então na verdade eu estou fazendo o que eu quero, né? Não é o que Deus quer, né? Se é só onde eu concordo, então isso não é fé. Então nós precisamos abraçar o todo de Deus que Ele diz sobre tudo. Mais ou menos esse foi o resumo da semana passada, e nessa semana nós também vamos continuar nesse assunto, sobre a fé, tá? Nessa passagem de Atos 11, se alguém te perguntar por que nós nos chamamos cristãos, foi a primeira vez que um cristão foi chamado de cristão, tá? A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos está em Atos 11. Então nós vamos aprender, né, o que significa ser cristão. Se alguém perguntar para você, tá, mas tu é cristão? O que significa ser cristão? Tu sabe explicar? Eu espero que depois de hoje todos nós possamos explicar. Vamos fazer a leitura desse texto com calma. Atos 11, hoje são só 26 versículos, tá? Atos 11, versículo 1 ao 26. E depois, então, nós vamos entrar aqui na parte prática, tá bom? Assim está escrito, Atos 11. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios, os não-judeus, também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia baixada do céu pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam, e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: não chames de profano aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos, e o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E também esses 6 irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então das palavras do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que eu pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus.
Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando Barnabé, alegrou-se ao ver a graça de Deus, e exortava a todos a perseverarem no Senhor, com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente em Antioquia. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, irmãos, de forma bem resumida, Pedro contou tudo aquilo que nós vimos semana passada. Na semana passada a gente viu que Pedro estava orando, Pedro estava lá, foi orar, e Pedro tinha uma visão sobre quem não era judeu. Quando a Bíblia fala incircunciso, é aquele que não é judeu. E Pedro tinha uma visão sobre esse povo, que eles eram imundos. Então Deus mostra que a visão dele, a visão de Deus, era totalmente diferente da visão de Pedro. E a gente tem que entender isso. E eu até brinquei aqui que eu criei um significado para a palavra santo, quando é com relação a Deus. E a minha interpretação da palavra santo, quando se refere a Deus, é totalmente outro. Totalmente outro. Então a visão que Deus tem dos não-judeus era totalmente diferente da visão de Pedro. Pedro pensava que não deveria nem entrar na casa deles. Pedro pensava que não deveria nem comer com eles, mas a visão de Deus era totalmente diferente. Por que era totalmente diferente? Porque Jesus, ele deu a vida por um povo que Pedro acreditava que não era digno nem de sentar-se à mesa com ele. Se Deus veio ao mundo, se Deus enviou o único filho dele para salvar esse povo, Deus tinha um amor, Deus tem um amor imenso e furioso por esse povo. Mas Pedro pensa que não deve nem sentar e entrar na mesma casa. Tanto é que quando Pedro chega na casa de Cornélio e fala, só estou vindo aqui porque Deus me deu uma visão, porque eu sei que não é lícito, ele ainda é duro, e fica que um judeu sente. E então Pedro tem essa experiência, e os irmãos lá de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, só para a gente entender, a igreja de Jerusalém é a igreja em Israel, só tem judeu, eles ficaram abismados, como que Pedro estava entrando na casa dos gregos, dos outros povos, dos gentios, e pregando o evangelho. Então Pedro basicamente conta toda a história. Eu não vou ler tudo aqui de novo, mas a gente leu agora, Pedro contou toda a história de novo e disse que Deus mostrou para ele. Isso vai até o versículo 17, tá? Então no versículo 18 é dito, ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram, Então eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus. E isso é muito importante. Essa é uma fé verdadeira. Essa igreja de Jerusalém, ela tinha uma fé verdadeira, irmãos. Quando Deus mostra para a gente que a nossa visão é totalmente diferente da dele, e nós glorificamos a Deus pela visão dele, isso é uma fé verdadeira. Porque geralmente a gente vai questionar a visão de Deus. Pedro teve essa visão 3 vezes para ser convencido. Porque ele dizia, não, eu não vou fazer. Não tem como. A gente é duro. Mas Deus fala 1, 2, 3 vezes. Somente uma pessoa com uma fé verdadeira, ela pode ser contrariada naquilo que ela pensa e dizer, glória a Deus, como Deus é bom que Deus me contrariou, que bom que Deus pensa diferente. Existem 3 vertentes, 3 pensamentos, eu não vou entrar nisso aqui porque é bem difícil de entender, sobre o fim dos tempos, tá? Basicamente existe uma visão, guarda aí esses nomes difíceis, pré-milenista, amilenista e pós-milenista sobre a volta de Jesus. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer no final dos tempos. E tem essas 3 visões, 3 interpretações, tá? Os pós-milenistas, eles pensam que o mundo vai cada vez melhorar mais. E que cada vez mais o mundo vai se converter, cada vez mais a lei do Senhor vai ser obedecida. Eu tenho amigos pós-milenistas. E esses dias um fez uma postagem sobre o Trump ter considerado Jerusalém a capital de Israel, E ele disse, olha aí, as profecias se cumprindo, porque na Bíblia está escrito que as pessoas vão reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel, e o próximo passo é ir a Jerusalém e procurar a palavra do Senhor. E aí eu falei, olha meu amigo, eu não sou pós-milenista, mas eu espero estar errado. Eu não sou, mas que bom que fosse, Foi isso que aconteceu.
O povo não concordava, mas eles ficaram felizes de a palavra de Deus ter sido dada também aos não-judeus. Então, do versículo 19 ao 21, nós vamos ver que aquele caso que aconteceu com Pedro, de ele ter sido chamado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho aos não-judeus, aos gentios, também aconteceu em outro lugar. Veja bem, olha lá, versículo 19. Os que foram despertos pela tribulação, ou seja, houve perseguição aos cristãos, a gente já viu isso aqui, que se deu por causa de Estevão, eles foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. E olha o que diz o versículo 20, mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre, de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. O mesmo Espírito, estava acontecendo isso em toda parte, tá? E a mão do Senhor era com eles, olha o verso 21, um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Então no versículo 22 nós vamos ver como que a missão em Antioquia começou. Entendam bem, irmãos, a palavra começou em Jerusalém, Israel, e se expandiu por todo o mundo. Só que em cada cidade tinha 1 ou 2 convertidos. É como se em Restinga Seca tivesse 3 convertidos, em São Pedro tivesse 2, na Mata tivesse 1, em Jaguari tivesse 5. Então, será que esses cristãos eram maduros suficientes para estabelecer ali uma igreja? Não. Então, o que acontece no versículo 22 é que a igreja envia missionários para edificar aquela igreja. A forma que Deus trabalha é plantar igrejas saudáveis em cada cidade. Para que isso aconteça é necessário que líderes se levantem, que pessoas que queiram ensinar a palavra de Deus e ser exemplo para o povo de Deus se disponham a isso. E é assim que a igreja faz missão, ela vai de cidade em cidade para realizar a obra de Deus nesse sentido, para edificar a fé dos irmãos. E é isso que está no versículo 22, quando a notícia sobre essas coisas chega aos ouvidos da igreja de Jerusalém, eles enviam esse homem chamado Barnabé até a Antioquia. Ali chegando Barnabé, versículo 23, o que Barnabé vai fazer lá? Ele se alegra ao ver a graça de Deus e ele exorta a todos a perseverarem. A palavra perseverança significa resistir à derrota violentamente, não é de forma passiva. Mas Barnabé vai lá ensinar eles a não serem vassoura nova, né? A não serem fogo de palha, mas eles perseverarem. Porque a gente já viu muitos cristãos assim. Eu, na minha caminhada, 12, 13 anos de evangelho eu tenho, eu já preguei o evangelho para pessoas que no primeiro dia que ouviram falaram, meu Deus do céu, agora eu vou dar minha vida por isso. Nunca mais apareceram na igreja. Pessoas que se batizaram com muita alegria, mas que depois sumiram. Então, é importante ter um homem de Deus para estar ao lado da pessoa que recebe a palavra com alegria, para ela perseverar. Porque não é fácil caminhar o caminho do Senhor. Então, Barnabé vai lá para encorajar e exortar os irmãos. No versículo 24, a gente aprende sobre as características de Barnabé, né? Ele era um homem bom, a Bíblia fala. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque nós não podemos fazer missões na força do nosso braço. Precisamos de homens piedosos e homens cheios do Espírito Santo. E não apenas isso, mas homens cheios de fé. É isso que diz a palavra do Senhor aqui no verso 24. E muita gente se uniu ao Senhor por causa deste missionário que lá estava. Mas Barnabé não é bobo. E no versículo 25 ele manda buscar Paulo, né? Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Ele viu que a obra estava crescendo, viu que não ia dar conta, lembrou que o Senhor ordenou ir de 2 em 2, que era melhor. Então ele busca o melhor companheiro que ele poderia para fazer missões, Paulo. E no versículo 26, tendo achado Paulo, leva para Antioquia, e durante 1 ano inteiro, olha só, 1 ano eles ficaram em missões ensinando, para que provavelmente ali surgisse um líder que pudesse ensinar a palavra e eles irem embora. E foi isso que aconteceu. Tendo achado, levou para Antioquia, durante 1 ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente em Antioquia. E aí é dito aqui, olha só, em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, né? Em referência a Jesus. Na verdade, irmãos, Jesus não se chamava Jesus Cristo, tá? Só para a gente entender, Jesus se chamava Jesus. Cristo significa o ungido, o separado, né? É sobre o ofício dele de Salvador. Então virou o costume chamar de Jesus de o Messias. Cristo e Messias é a mesma coisa, Salvador. Então, ungido. Ficou comum chamar Jesus de Jesus Cristo, né?
Então, quando chamaram a igreja, os discípulos, de cristãos, eles estavam dizendo que os cristãos tinham a mesma missão de Jesus. Eles se pareciam com Jesus, eles viviam como Jesus. Até então, a igreja não se chamava assim. Eles se chamavam, e aí crente, e aí varão, irmãos, santos, é isso que a gente vê na Bíblia. Eles se chamavam de santos, crentes, discípulos, mas nunca um cristão teve a ousadia de chamar o outro. E aí cristão? Seria muita ousadia, né? Alguém chamar, se auto-intitular de cristão. Mas isso veio de fora, e a igreja recebeu com alegria o mesmo nome do seu Senhor. Irmãos, eu queria contar uma história para vocês, para começar a aplicação prática desse texto. Essa semana eu fui fazer uma visita a um irmão da nossa igreja. Fazia muitas semanas que eu tentava e não conseguia. Quando eu chego na casa dele, por um acaso, né? Um rapaz foi lá pedir ajuda dele, e quando ele ficou sabendo que eu ia lá, esse rapaz da igreja aqui que eu fui visitar, ele disse, o meu pastor vai vir me visitar. E ele disse, o teu pastor? Ah, se é pastor eu vou ficar. E ele ficou. Quando eu cheguei lá, ele falou baixinho, tem um cara que veio aqui, é meu amigo. Quando eu disse que o pastor vinha, ele disse que ia ficar. Tá bom. Então tá, vamos subir, sentei. E o rapaz tinha que pedir um dinheiro para pagar uma conta de luz, que ele estava necessitado. Mas é um rapaz honesto, trabalhador. Depois eu vi que realmente aconteceu algo terrível na vida dele, ele estava passando uma dificuldade imensa. Então eu comecei a conversar com esse rapaz. Ele é baiano, né? E ele se batizou e há muito tempo afastado do caminho de Deus. Então, ele contou toda a experiência dele, era muito inteligente, ele usava palavras como adágio, né, predisposição, e eu vi que ele era uma pessoa com um bom vocabulário, uma pessoa inteligente. E então, depois dele falar muito, que conheceu muito, que viveu 10 anos dentro de uma igreja sendo obreiro, falou, e ele praticamente cortou a minha fala, porque ele disse, não adianta ninguém falar nada, porque eu sei que é Deus quem nos traz, é Deus quem convence. Ele sabia tudo, e tal, falou, então no momento certo, eu sei também que tudo tem seu tempo, como diz a palavra. Ele citou as escrituras, falou e terminou. Eu disse, tá bom, mas eu vou pregar o evangelho igual. Vou pregar o evangelho igual, mesmo assim. Você pode escutar ele? Posso. Então eu preguei o evangelho para aquele rapaz. E eu comecei falando sobre um grande problema que o nosso país vive, que as nossas igrejas evangélicas vivem, que é o problema do pietismo. Esse rapaz, ele cresceu numa Assembleia de Deus. No tempo dele, não podia usar bermuda dentro da Assembleia de Deus. No tempo dele, não podia jogar futebol. Tá? Então, eu perguntei para ele, hoje tu está mais feliz ou tu está mais triste? E ele disse, hoje eu sou mais feliz, ele falou. Então, no meio da conversa eu perguntei, mas essa vida no pecado te faz mais feliz ou mais triste? Ah não, viver no pecado me faz mais triste. E eu disse, então tem algum problema, porque quando você abandona a igreja, você se sente mais feliz, mas vivendo no pecado você se sente mais triste, quer dizer que a igreja não representa andar com Deus, né? E ele parou, pensou, e eu comecei a falar, eu quero te dizer um grande problema, tu sabe como foi fundado o evangelho aqui no Brasil? Ele não. E eu disse, basicamente quem fez missões aqui no Brasil foram os norte-americanos que vieram, e eles eram metodistas, eles eram pietistas, e a gente herdou esse evangelicalismo da América do Norte. E ele disse, eu nunca ouvi falar disso. Eu disse, bom, então eu vou te contar. Você sabe como os Estados Unidos foram fundados? Eles foram fundados por ingleses, por isso os Estados Unidos se chamava Nova Inglaterra quando eles chegaram. Então os ingleses, os cristãos, foram para os Estados Unidos, fundaram colônias e estabeleceram lá a Nova Inglaterra. Eram todos cristãos, por isso que todo presidente dos Estados Unidos fala, Deus abençoe a América. A Constituição dos Estados Unidos tinha o propósito de glorificar a Deus, está escrito lá. Então, eles fundaram os Estados Unidos, mas aconteceu um probleminha. Todo mundo era cristão. Todo mundo era cristão, eu disse para ele. Mas, alguns viviam como cristãos e outros não. Então, teve uma galera, pessoal da ala metodista, porque eles eram metódicos na forma de estudar a Bíblia, de orar, que eles simplesmente decidiram proibir algumas coisas, alguns costumes daquela sociedade. O jogo de carta, o teatro e a música no bar. E eles proibiram essas 3 coisas e mais a bebida e o charuto. E eles falaram que então cristãos eram aqueles que não se conformavam com isso, os não conformistas. Tá? E esses que faziam essas coisas, eles não eram cristãos.
Aonde está o erro? O erro está em proibir o que Deus não proíbe. Deus não proíbe de você apreciar um charuto. Deus não proíbe de você tomar um gole de bebida alcoólica. Nem de ir ao teatro, nem de jogar carta. Deus proíbe a embriaguez, Deus proíbe o vício. Deus proíbe a idolatria. Mas eles criaram esses costumes e vieram para o Brasil fazer missões. E aqui no Brasil, isso aumentou com outras pessoas que pegaram e decidiram inventar livros de doutrina. A primeira igreja evangélica do Brasil foi a Congregação Cristã do Brasil. Tá? E começaram a inventar que a mulher tinha que usar o véu na igreja. E outras tantas mais. Coisas que não diz o Evangelho. A Bíblia não ensina essas coisas. Então, a igreja passou a acreditar que cristão era aquele que não fazia aquelas coisas. Então, o cristão era o que não bebia, o cristão era o que não jogava carta, o cristão era aquele que não ia no bar, que não ia no teatro. Esse era o cristão. Então, ser cristão se tornou sinônimo de não fazer essas coisas, tá? Esse é o evangelicalismo brasileiro. Eu falei, depois veio a Deus e Amor, o missionário Davi Miranda. Também tem um livro de doutrina à parte da Bíblia, de doutrinas da igreja. E aí veio a Assembleia de Deus, e aí veio o pentecostalismo clássico, e depois neopentecostalismo, que é aquilo que vem depois do pentecostalismo, que é um movimento que defendia que o que faltava eram novos apóstolos, e por não ter novos apóstolos não tinha mais cura, não tinha mais prosperidade, não tinha mais milagre. Então toda essa história da igreja cristã, ela precisa ser entendida pela gente, e lida e conhecida. E eu falei para ele que na verdade ele nunca tinha ouvido o evangelho. E após eu pregar o evangelho para ele, ele começou a chorar, chorou muito, e ele disse, eu nunca tinha ouvido o evangelho. Ele falou. Eu disse, isso é desesperador. Ele disse, mas eu nunca tinha ouvido o evangelho dessa forma. Eu comecei falando da Trindade, eu comecei falando sobre o amor do Pai pelo Filho, aquilo que vocês já estão carecas de saber, né? Que Deus nos ama com o amor que Ele tem pelo Filho. Não adianta eu fazer algo porque o Filho fez tudo. Que justiça, que é um jargão que utilizam-se no meio evangélico, eu estou andando em santidade. Eu estou em santidade, é utopia, porque santidade é amar a Deus de todo o coração, entendimento e força. Só Jesus ama a Deus de todo o coração, entendimento e força. Isso é santidade. E que Deus atribui a justiça do Filho a nós, a santidade do Filho. Isso é justificação. Expliquei da expiação. Jesus é o para-raio da ira de Deus, Ele sofre toda a pena, não há como a gente pagar. Eu disse, Jesus disse, está consumado. Ele pagou toda a dívida. E Ele cumpriu no nosso lugar tudo o que deveríamos fazer. Basta crer. Eu disse, isso é o Evangelho. Por que você vai ficar dizendo, mas eu ainda tenho que consertar minha vida para voltar? Mas é que é no tempo de Deus. Mas eu disse, não há sentido nisso. Então, eu disse para ele que havia esse grande problema da igreja brasileira, né, que herdou da América do Norte esse pietismo, tá? Esse pietismo, que na verdade criou uma igreja moralista, uma igreja legalista. Eu fui ensinar na Assembleia de Deus, num seminário lá no Rio de Janeiro. Eu não estava ensinando pessoas simples, eu não estava ensinando novos convertidos, eu estava em uma faculdade de teologia do pai do Silas Malafaia, a faculdade de teologia mais reconhecida no Rio de Janeiro, e eu estava lá com aquela turma, e então eu comecei a fazer perguntas para eles. Eu perguntei, o que era um cristão? E eles começaram a falar, cada um deu a sua opinião. Basicamente a opinião deles era de usos e costumes também. Então no meio da aula eu falei, então se eu dissesse para vocês que é permitido beber bebida alcoólica sem se embriagar, que é permitido ouvir uma música não cristã, que o conteúdo não seja ofensivo ao mandamento de Deus. E aí eu comecei a falar, se eu dissesse para vocês que não é pecado jogar carta, se eu dissesse para vocês que não é pecado ir a um CTG como o gaúcho faz, ou dançar uma música com a sua esposa em casa, uma música não cristã, dançar não é pecado. E comecei a explicar para eles, e se eu dissesse para vocês que jogar futebol, né, usar bermuda, e o que vocês iam me dizer? E se eu dissesse para vocês, aí eu escandalizei eles, que fumar não é pecado? O senhor vai deixar ele dando aula ainda, pastor? Falou para o outro. E eu disse, não, me diga uma coisa, eu falei, o cigarro, ele é contra o caráter de Deus? Não. Eu disse, quando você fuma, você está cuidando mal do seu corpo. Nesse sentido é um pecado, você cuidar mal do seu corpo, né? Eu disse, mas aquele que come McDonald's todo dia e toma refrigerante, ele também não cuida mal do corpo? O pecado é cuidar mal do seu corpo, eu disse. Mas por que no meio evangélico o fumante é visto como um demônio
e a pessoa que come mal todo dia e não se exercita é santa. Eu disse, é óbvio que se você fumar todos os dias, você é um viciado. É óbvio que se você tiver, e no cigarro, um escape onde você busca paz, você busca alegria, você busca vencer a sua ansiedade, ele se tornou um Deus, porque é a fonte da onde você recorre para solucionar os seus problemas. Eu disse, mas fumar um cigarro, por exemplo, se eu acender um cigarro agora e fumar, eu não estou viciado. Eu não estou buscando cigarro como um Deus. Uma vez por semana um cigarro não vai prejudicar minha saúde. Eu disse, não seria pecado, eu disse para eles. Vocês viram como há um tabu dentro da igreja que só de tocar nesse assunto as pessoas ficam... Mas fumar um cigarro por semana faz menos mal do que comer McDonald's todos os dias. Aí eu expliquei para eles, fui explicando para eles, e aí eu falei, então eu queria perguntar para vocês, quem aqui, e depois que eles falaram o que era ser cristão, eu mandei eles levantarem a mão e dizer assim, quem aqui se considera um cristão? Todo mundo levantou a mão. E aí eu perguntei para eles, agora quem se considera um cristão? Vocês entenderam que não é usos e costumes, mas Jesus falou, nisso conhecerão aqueles que são meus, se amar uns aos outros, se guardar os meus mandamentos. Aí eu comecei a explicar que é amor a Deus, amor ao próximo, e comecei a mostrar que o mandamento de Deus é pela vida, não é usos e costumes. Aí eu perguntei, quem aqui é cristão? Levanta a mão. Todos ficaram com a mão abaixada. Eu fiquei apavorado. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, para ser cristão basta crer em Cristo. Basta crer em Cristo, basta crer no Evangelho. Olha a dificuldade que a igreja tem para crer no Evangelho. Crer que Jesus já fez tudo. Uma coisa simples, crer que Deus fez tudo em Jesus. Ou seja, a salvação pertence ao Senhor, é Deus quem salva. Aquele povo não conseguia acreditar que Deus salva. Que é Deus que salva, que Ele faz tudo. É Deus que salva, eles ficavam tentando. Não, mas a gente, pastor, mas espera aí, pastor. Quando eles confiavam nas obras, eles se consideravam cristãos. Mas quando eles tinham que confiar só em Jesus, eles não se consideravam cristãos. Aí eu perguntei para esse rapaz lá na casa do irmão aqui da igreja, tu consegue entender isso? Ele, consigo. Eu disse, pois é, cara, essa é a tragédia do evangelho brasileiro. Aonde eu vou, eu tenho que ensinar o evangelho e mostrar que o fato do cara dar o dízimo, ir na igreja, não beber, não fumar, e não ir numa boate, isso não quer dizer nada. Eu conheço muita gente que não é cristã e não faz essas coisas. Conheço muito não cristão que não fuma, muito não cristão que não bebe, muito não cristão que é melhor marido que cristão, que é melhor pai, que é mais inteligente. Conheço não cristão que conhece mais a Bíblia. Eu conheço professores de história que conhecem mais a Bíblia que cristão. E aí? Ele conhece a Bíblia, ele não bebe, ele não fuma, ele não fala palavrão. Ser cristão não é ética. Não é só isso. Não é menos que isso, mas não é só isso. Então eu expliquei para ele, essa é a tragédia da nossa igreja. Eu disse, mas não só essa tragédia, eu disse, para piorar tem outra tragédia. Além do pietismo, além desse problema, nós temos outro problema. Além da nossa herança pietista, nós temos a nossa herança católica romana. E o que a nossa herança católica romana nos ensina? Que nós não precisamos fazer nada. Se o pietismo nos ensinou que tudo depende de nós, o catolicismo romano nos ensinou que nada depende de nós. Que até eu posso ser um cristão não praticante, né? E eu até brinco na igreja e falo, um cristão não praticante é como um vegetariano não praticante, né? Imagina só tu dizer assim, eu sou vegetariano não praticante. O que isso significa? Significa que eu como carne, mas como tu é vegetariano? É que eu não sou praticante. Mas então como que tu é vegetariano? Eu decidi ser assim. Então, um cristão não praticante é a mesma coisa que um vegetariano não praticante. Não existe, né? Como diria o padre Quevedo, né? Não existe. E isso veio para a igreja evangélica também. E a igreja é acostumada a ir na igreja lá, o povo, né, brasileiro é acostumado a ir na igreja. E por que só come a hóstia? Alguém já parou para pensar por que não toma o cálice? Só o padre toma o cálice? Por que só o padre pode tomar do vinho? Porque ele é o vicário de Cristo. Ele é um medianeiro, não mediador, tá? Mediador só tem um. Eles criaram outra palavra, a doutrina católica romana, um medianeiro. Ele é o vicário de Cristo. Então, se o cabeça da igreja, o pastor, o bispo lá, o padre, ele se aposta daquilo, a igreja toda já recebeu a sua cobertura. Por isso que a igreja católica fala que não há salvação fora da igreja. Então, o católico romano aprende que pelos méritos de Cristo e da igreja ele pode ser salvo.
Não precisa fé. Se você batizar o nenenzinho quando ele salva, quando ele nasce, o que dizem? Tem que batizar para ser salvo, né? Então, se você é batizado na igreja católica, e se você participa lá da hóstia, você é cristão. Não interessa se você vive como um demônio. Se você vai lá, participa da hóstia, é salvo, é cristão. Então a passagem aqui que nós lemos aqui é sobre o que é um cristão. Então eu pergunto a vocês, cristão é o que faz ou o que não faz nada? Esses são os dois problemas da igreja brasileira. A herança pietista que nos ensinou que cristão é aquele que faz. E a herança católica romana que diz, você não precisa fazer nada. E aí você vive de qualquer jeito dizendo, mas eu sou cristão. E ai daquele que fala alguma coisa, porque o brasileiro é ofendido, né? O europeu não é assim, e nem o americano, mas o brasileiro, o europeu, se o cara faz um trabalho errado, ele diz, teu trabalho está uma porcaria. O cara vai baixar a cabeça e mudar o trabalho, né? Isso está errado, é normal. Eu estive na Europa, se tu faz uma piada e o cara não acha graça, ele fica te olhando assim, ó. Ele não precisa rir para agradar, ele não faz questão nenhuma em agradar. O brasileiro, ele leva para o lado pessoal. E ai daquele que disser para um brasileiro que ele não é cristão. O cara vai dizer assim, não, mas tu não é cristão. Quê? Está dizendo que eu não acredito em Deus? Está dizendo que eu não tenho Deus na minha vida? Aí o cara pergunta assim, qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? É um cristão? Qual é o primeiro mandamento? E o segundo e o terceiro? Eu não lembro agora, mas eu tenho Deus, mas como assim? Peraí. Eu sou gaúcho. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? Como é que eu não vou saber? Como que eu não vou saber? No Rio Grande do Sul é quente ou frio no inverno? Como é que eu não vou saber que é frio? Como eu vou amar um Deus que eu não conheço? Como eu vou dizer que eu sou um cristão, alguém que é igual a Cristo? Cristo é a palavra, Cristo conhece o Pai, Cristo conhece todos os mandamentos, eu não sei nem o primeiro. Então, na verdade, o brasileiro, ele, por causa dessa herança católica romana, ele briga, ele diz, mas eu sou cristão, por quê? Porque ele aprendeu desde novinho, lá no questionário da escola, do Enem, a escrever religião, cristão. Então, eu me sinto um cristão, aqui que está o problema do catolicismo romano. Eu me sinto um cristão, então eu sou. E isso hoje em dia é bem normal, né? Se eu me sinto mulher, eu sou mulher. Hoje em dia ensino assim, né? Se eu me sinto um sapo, eu sou um sapo. Se eu me sinto um cavalo, eu sou um cavalo. O que importa é o que a gente sente, né? Isso é o tempo em que a gente vive, gente. É terrível. E dentro da igreja também é. E ai do pastor e do missionário que vai questionar a pessoa e dizer, não, filho, mas olha só, você não é um cristão, porque você não quer. Dá guerra. Então esses dois problemas, eu disse, esses dois grandes problemas, eles envolvem todo o evangelicalismo moderno. Eu sou o que eu faço. E por que tem problema nisso? Porque nem sempre eu vou fazer. Nem sempre eu vou fazer o que é certo. Então se eu basear naquilo que eu faço a minha fé, eu nem sempre faço o que é certo. E eu sou o que eu sinto. E qual é o problema? Às vezes o que eu sinto está errado. Qual é o pai que sempre sente amor pelo filho? Eu. Até para acordar às 13h30 da manhã, no frio de 0 graus, e ter que trocar o lençol e o colchão que ele fez xixi, naquele exato momento que você levanta, você sente amor, ou você fica impaciente, irritado? Porque nós não somos deuses, nós não somos perfeitos. Qual é aquele que quando é ofendido pelo seu cônjuge, seu marido peca contra você, você na hora que ele peca diz assim, amado querido, a minha misericórdia é toda para você? Não, o sentimento é, eu quero quebrar uma panela na tua cara, muitas vezes, né? Só das mulheres, né? Vou livrar os homens dessa. Então, irmãos, o ser humano não é 100% sentimento perfeito para com Deus. O ser humano não é um anjo, o ser humano não foi glorificado e nem é incorruptível. Então, se eu basear minha fé no que eu sinto, o meu sentimento é o mar. Uma hora ele dá uma onda, uma hora uma calmaria, eu nem sei o que vai acontecer. Então, sentimentos puros não são suficientes para embasar nossa fé. Eu não posso dizer que eu sou cristão porque eu me sinto um cristão. E eu não posso dizer que eu sou um cristão porque eu faço as coisas, porque as minhas atitudes mentem. Eu posso agir de forma correta e de coração não estar fazendo a coisa certa. Eu posso ter uma máscara e uma aparência de piedade, fingir para todo mundo, falar as coisas certas diante das pessoas certas, ter o comportamento certo diante das pessoas certas e ter uma vida dupla.
E eu também não vou sempre sentir da forma correta, tá? Então, basicamente, são esses dois problemas: o legalismo de fazer tudo e o nominalismo. Guardem essa palavra, nominalismo. O crente nominal é a maior tragédia da igreja. É o crente só de nome, é o cristão só de nome. O nominalismo impera nas igrejas evangélicas, principalmente igrejas mais históricas, igrejas anglicanas, igrejas luteranas. Eu tenho amigos luteranos que estão desmaiando. Pastores me ligam e dizem: eu não sei mais o que eu faço, porque todo mundo pensa que é cristão, mas ninguém vive como cristão na minha paróquia. O que eu faço, pastor? Se eu pregar da forma que os batistas pregam, porque eles não pregam assim, né? Eles pregam: irmãos, agora precisamos crer em Cristo. Assim. E ai daquele que fala muito de arrependimento, fala muito de fé, porque aí a igreja começa: isso, cara, aí é por obras agora? Porque a herança luterana, ela é toda vinda do catolicismo. Então os luteranos não conseguem conceber a ideia de cristão é aquele que faz. Não, cristão é aquele que recebe o que? Os sacramentos, o pão, o cálice, o batismo. Então o luterano tem essa herança muito mais forte do catolicismo. Então eles ficam apavorados de um pastor ir lá e pregar: tem que evangelizar, tem que viver para a glória de Deus. Eu fui lá pregar e ele inventou um negócio lá para mim pregar, porque pastores que não são luteranos não podem pregar na igreja luterana. Ele falou que ia dar uma palestra. Preguei o evangelho, gritei, xinguei a igreja, ficaram loucos comigo. Fui lá, preguei o evangelho, mas eles ficam assim: ó, quem é esse cara que está dizendo que eu não sou cristão? Quem é esse cara que está dizendo que eu preciso me arrepender? Pô, Jesus não fez tudo? Eu não participo da ceia? Quem é esse cara aí? Porque essa herança católica é muito forte dos sacramentos, tá? O cristão nominal que se chama. E se eu visito uma igreja pentecostal e falo sobre graça, cada igreja que eu visito eu bato na cara aonde eu sei que apanha e dói mais. Então na igreja pentecostal eu falo só sobre graça. É a graça, não é por mérito. Os caras dizem: como assim é graça? Como assim? Tu não tem que fazer nada? Mas como é que é esse negócio aí? Eu falo: graça, é graça, tu não faz nada, tu não é nada. O pessoal fala: como assim? Não depende de mim? Não depende. Então é muito difícil a gente conseguir a cura para esses problemas. E aí eu falava para o rapaz que a cura era o evangelho. A cura é o evangelho, eu falei para ele. E preguei o evangelho. O evangelho não apenas como porta de entrada, mas todos os dias nós ouvirmos o evangelho. É o caminho pelo qual nós devemos percorrer. Tá? As pessoas de fora aqui dessa igreja chamaram aquela igreja de cristãos, e isso durante 1 ano de ensino. 1 ano. Barnabé e Paulo ficaram 1 ano ensinando a igreja, e no final daquele ano as pessoas de fora diziam assim: ó os cristãos. O que será que Paulo e Barnabé ensinou para essa igreja, que eu quero saber? Para depois de 1 ano, imagina só, você está trabalhando, e depois de 1 ano todo mundo do teu trabalho dizia assim: ó, aquele lá é cristão. Depois de 1 ano você na tua faculdade, toda a faculdade dizia assim: ó, aquela lá é cristã. Eu disse: mas o que será que Paulo e Barnabé ensinaram para esse povo? Paulo e Barnabé ensinaram o evangelho. Eles aprenderam 2 coisas basicamente, 2 remédios, presta atenção. Eles aprenderam sobre a graça, que é a graça que eu prego no meio pentecostal, que destrói o pietismo. E eles aprenderam sobre os meios de graça, que é aquilo que Deus nos deu para que a gente faça e receba mais graça. Graça e meios de graça. Eles aprenderam sobre os sacramentos, batismo e ceia, mas também eles aprenderam sobre a oração, sobre a palavra, sobre as boas obras. Eles ficaram 1 ano ensinando todas as coisas. Qual foi a ordem? O segredo está na grande comissão, irmãos. Olha a grande comissão. Jesus manda o quê? Ide por todo mundo, preguem o evangelho, mas espera aí, pregar o evangelho não é suficiente. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, todos os mandamentos. Então o evangelho, os mandamentos e depois os sacramentos, batizando-os em meu nome. O segredo é eu receber os sacramentos, tá? A graça, porque Deus fez tudo, então eu recebo de graça. O batismo é graça, a ceia é graça. Ninguém se auto-batiza, né? Nunca ninguém se auto-batizou, eu acho que não teve nenhum maluco. Ninguém toma ceia sozinho em casa, é graça, você recebe do Senhor. O que eu vos entreguei é o meu corpo, Jesus falou, isso é graça. Mas ao mesmo tempo tem o quê? Os meios de graça, os mandamentos. Então,
na grande comissão de Jesus para os discípulos está o segredo: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinem todas as coisas que eu vos ensinei a guardar e batizem, tá? Batizem uns aos outros. Eles aprenderam sobre graça e sobre os meios de graça. É preciso esse equilíbrio, esse casamento harmonioso entre o melhor da herança pietista, o melhor dessa herança de tem que viver diferente do mundo, porque a intenção dos pietistas foi boa na América do Norte. Nós temos que ser diferente. O cristão não pode se igualar ao mundo. Não é possível que o cristão viva como o mundo. A intenção foi boa, não foi? E a intenção do católico também era boa. Eles ensinavam uma graça que opera, eu não sei se pronuncia assim em latim, eu não conheço, fala ex opera operato. Ela opera independentemente da fé da pessoa. Ela opera independentemente da dignidade da pessoa. Você participa da ceia, não interessa a dignidade do pastor que está ministrando, é por causa do que Cristo fez. Não interessa a tua dignidade, Jesus fez. Ex opera operato, é independentemente da tua fé, é independente, Jesus fez, acabou. É bom, porque daí tu entende, não é pela minha dignidade, mas se tu der muita ênfase nisso, aí tu vai virar um vegetariano não praticante, um cristão não praticante, porque Jesus fez tudo, o que eu vou fazer? Fazer nada, né? Então, é preciso esse casamento. Existe a verdade da graça totalmente suficiente do catolicismo romano, existe, tá? E existe a verdade de que o cristão tem que lutar constantemente, que o reino de Deus é tomado por esforço. E eu acredito que a nossa igreja vive um momento de entender essas coisas melhor, porque eu vejo muitos falando da graça e vivendo no pecado, e falando da graça, e vejo outros fazendo muitas obras, mas não se sentem cristãos, tá? Então nós precisamos ter um entendimento correto do que significa graça. Nós precisamos ter um entendimento correto do que significa graça. Existe uma frase de um pastor que ele disse, é muito famosa: somente a fé justifica, mas a fé que justifica não anda só. É somente a fé, mas não é fé somente. Somente a fé justifica, mas a fé que justifica, ela também santifica. A graça de Deus que nos tornou justos diante de Deus, ela é suficiente para nos justificar, para nos tornar justos diante de Deus, mas também ela é suficiente para nos santificar. A graça que justifica também é a graça que santifica. E isso é maturidade. Isso é entender a graça. Nós não podemos aceitar uma graça barata. E nós, no meio reformados, temos essa tendência, né? Igrejas reformadas têm essa tendência de aceitar uma graça que é graça barata. O que seria uma graça barata? Irmãos, eu sei que está calor, e eu falo muito, eu sei que dá sono, mas eu queria que tu prestasse o máximo de atenção no que eu vou falar agora. Redobra a tua atenção, triplica a tua atenção para tu entender o que é graça barata. Graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Graça barata é a graça como refúgio, perdão malbaratado, consolo malbaratado, sacramento malbaratado. É graça como inesgotável tesouro da igreja, distribuído diariamente com mãos levianas, sem pensar e sem limites. A graça sem preço, a graça sem custo. Atenção, graça barata significa a graça como doutrina, como princípio, como sistema, significa perdão dos pecados como verdade geral, significa o amor de Deus como conceito cristão de Deus. Quem o aceita já tem o perdão de seus pecados. A igreja participa da graça já pelo simples fato de ter essa doutrina da graça. Nessa igreja o mundo encontra fácil cobertura para seus pecados, dos quais não tem remorsos e não deseja verdadeiramente libertar-se. A graça barata é por isso uma negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação do verbo de Deus. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Como a graça faz tudo sozinha, tudo também pode permanecer como antes, afinal a minha força nada faz. O mundo continua sendo o mundo e nós continuamos sendo pecadores, mesmo na vida mais piedosa. Viva, pois, o crente como vive o mundo. Coloque em tudo em pé de igualdade com o mundo. E não se atreva, sob pena de heresia heróica, ter sob a graça uma vida diferente do que sobre o pecado. O mundo é justificado pela graça e por isso, por amor da seriedade dessa graça, para que não haja resistência a essa graça, que o cristão viva como o resto do mundo. É certo que ele gostaria de realizar algo extraordinário,
e constitui, sem dúvida, um grande sacrifício não poder fazê-lo, mas tem que viver mundanamente. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina da igreja. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados e abandono de pecados. A graça barata é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus. Essa é a graça barata. Porém, a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende tudo com alegria. A pérola preciosa, cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio pleno de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga suas redes e o segue. A graça preciosa é o evangelho que se deve procurar sempre de novo, o dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. É graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo, é preciosa porque custa a vida do ser humano. É graça por assim lhe dar a vida, e é preciosa por condenar o pecado. É graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu Filho. Vocês foram comprados por preço, diz a palavra. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. A graça é preciosa, sobretudo porque Deus não achou que seu Filho fosse preço demasiado caro para pagar pela nossa vida, antes o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus, ela chega até nós como gracioso chamado ao discipulado de Jesus, vem como palavra de perdão ao espírito angustiado e ao coração esmagado. A graça é preciosa por obrigar o indivíduo a sujeitar-se ao jugo do discipulado de Jesus Cristo. As palavras de Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a expressão da graça. Essa é a expressão da graça. A igreja precisa entender a diferença entre graça barata e graça preciosa. É o que Lutero dizia: simulus justus et peccatori, em latim, simultaneamente justo e pecador ao mesmo tempo. Ninguém comete nenhum erro em me chamar de santo, mas também ninguém comete erro em me chamar de pecador. Eu sou justo, mas eu sou pecador, simultaneamente. Os dois remédios: em primeiro lugar, nós precisamos ter plena paz em Cristo Jesus, perfeita paz. Os meus pecados já foram perdoados. Mas em segundo lugar, eu preciso ter um desespero para ser modificado e me submeter ao jugo de Jesus. Eu não posso pesar nenhum lado dessa balança erradamente, porque se eu pesar, eu vou baratear a graça. Então, eu choro pelos meus pecados aos pés da cruz, mas eu não fico apenas chorando, eu levanto os meus olhos e vejo que a cruz está vazia. Não adianta nós ficarmos revoltados e olhando apenas para nós, aquilo que nós não conseguimos fazer, e acharmos que não somos cristãos porque não temos o comportamento correto, porque afinal de contas, tudo é pela graça. Mas ao mesmo tempo, eu também não posso descansar nessa graça e viver de qualquer forma, porque afinal de contas o preço foi grande. O segredo, na verdade, é que eu não posso comprar, eu não posso pagar o perdão, então eu recebo de graça. Mas ao mesmo tempo eu não posso viver da mesma maneira, então eu luto para manter a salvação. O grande segredo está em dar valor à graça, ela deve ser preciosa para nós. Aonde você guarda o seu dinheiro? Você guardaria o seu dinheiro em cima do telhado? Uma caixa de papelão? Se ele é precioso, muito mais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça preciosa está em dar valor para a graça de Deus. Valorizar a graça é valorizar a Cristo, e o valor que eu dou para a graça é o mesmo valor que eu dou para Cristo, que é o preço da graça. Se eu não valorizo a graça, eu não valorizo a Cristo, que foi o preço da graça. O valor que damos à graça é o valor que damos a Cristo.
O entendimento correto da graça nos fará fazer muito mais. Ódio ao pecado, que custou a vida do nosso Senhor, e alegria no mandamento, que reflete o nosso Pai, que nos dá tanta paz. Esse povo aqui, que a gente leu aqui, pela primeira vez foram chamados de cristãos, eles eram cristãos porque eles eram discípulos. Discípulos. Era normal chamarem as pessoas do mundo antigo de os herodianos. Por quê? Porque eles seguiam Herodes. Os cesarianos, porque eles seguiam César. Então eles acrescentaram cristianos no grego lá. Ou seja, eles são discípulos. Eles seguem Jesus. Nós não podemos acreditar que é possível amar Jesus de forma diferente daquela qual ele ensinou. Que aquele que me ama guarda os meus mandamentos e me segue. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Nós não podemos baratear essa graça e dizer que amamos a Deus. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? As 3 vezes que Pedro responde sim, ele fala: então cuida das minhas ovelhas, expresse o seu amor, não barateie a minha graça. Se você me ama, então guarde os meus mandamentos. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. E ele não espera a 3ª vez para falar, mas cada vez que Pedro repete que ama, ele fala: então guarde, então siga, então dê a vida. E depois, então Pedro, ele pergunta: mas e esse discípulo aí? Provavelmente João, né? Tinha um discípulo lá que Jesus não estava falando para João, Jesus estava falando para Pedro. Ele fala: mas e ele? E Jesus fala: o que te importa ele, Pedro? Se eu quero fazer com ele o que eu quiser, você tem que me temer. É individual, é isso que ele está ensinando. Eu não posso abraçar uma fé coletiva, ir à igreja certa, ouvir o sermão certo, ou ter a doutrina certa e me apropriar do nome cristão. Mas é necessário nascer de novo e andar nos mandamentos de Deus. Esse ama Jesus, ele ensinou isso. Nós não podemos mudar. E não podemos ficar esperando, como eu escrevi no Facebook ontem. Eu escrevi no Facebook um erro terrível no meio cristão. Escrevi um textão lá. Por pensarmos que tudo é graça, nós ficamos esperando que para cumprir os mandamentos de Deus, o Espírito Santo venha e nos tome de súbito. Quase como Allan Kardec psicografando. Nós esperamos que o Espírito Santo, para obedecer cada boa obra, venha sobre nós e nos levante para obedecer a boa obra. Esquecendo-nos que já fomos batizados no Espírito Santo. Nós não tínhamos livre-arbítrio, não tínhamos. Realmente estávamos escravizados no pecado. Mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós já fomos libertos. Ou seja, o cristão já tem condições de andar em santidade. O cristão já tem em si as condições. Quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Tente fechar os seus olhos e orar a Deus de coração. Tente ler a Bíblia, mas tente ler a Bíblia. Tente, só tente. Vê se você consegue. Se um dia eu ligar para sua casa e disser: irmão, tá de pé aí? Tô. Tenta pegar a tua Bíblia e ler. Ele consegue. Irmão, tenta obedecer ao mandamento. Ele consegue. Um segredo para a igreja, uma coisa a ensinar para a vida cristã de todos nós. As palavras que Jesus usa é discípulos, ou seja, é necessário esforço para aprender. A palavra que Jesus usa é trabalhadores, é necessário esforço para trabalhar, não é? A palavra que Jesus usa para a gente sempre é uma palavra que implica esforço e caminhada. Nós somos soldados, né? Nós somos discípulos, nós somos trabalhadores. A questão toda é: nós entendemos e nós queremos viver a graça preciosa, ou nós queremos viver uma graça barata segundo o que sentimos? Isso que nós devemos refletir hoje. Nós não podemos de forma alguma pecar nesse entendimento, porque se nós falharmos aqui, nós vamos falhar em tudo. Nós vamos falhar em tudo. Se você ficar pensando: mas é que eu não estou sentindo vontade, eu vou esperar a graça de Deus me dar vontade. Você faz isso para ir para a escola? Para ir para a faculdade? Imagina você acordar, tenta imaginar essa cena comigo. Bota o despertador, ele acorda e você fica deitado assim, ó. Quando Deus me der graça e eu sentir vontade, eu vou trabalhar. A verdade é que você consegue se levantar e ir trabalhar, mesmo sem vontade, né? Porque a sua natureza lhe permite isso. E a verdade é que se o Espírito Santo está em nós e fomos batizados no Espírito Santo, nós já temos a capacidade também para nos libertar.
Nós precisamos nos livrar desse engano de pensarmos que nós precisamos de uma graça a cada nova obra boa para cumprir, mas entendermos que o que Jesus fez para justificar também é suficiente para santificar. Irmãos, que nós possamos ir para casa nessa manhã entendendo o valor da graça e buscando viver uma vida de discipulado, tá? Que em hipótese alguma venhamos baratear aquilo que Jesus fez, que venhamos a nos esforçar como trabalhadores, nos esforçar para aprender como os discípulos, nos esforçar para lutar a guerra como soldados, mas ao mesmo tempo que nós possamos descansar na obra de Deus. Então não fique desesperado se você não tem o comportamento correto, porque existe graça, né? Não fique desesperado, mas fique desesperado se você não tem o comportamento certo, porque Jesus deu a vida dele. Eu gosto de uma frase do Bispo Riley, ele fala assim, ó: não se desespere, um ladrão foi salvo na cruz no último momento, mas não presuma muito disso, foi apenas um. É isso que Riley fala. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor comprou a nossa salvação por alto preço, e tudo é graça, Senhor, do início ao fim tudo é graça, mas que nós possamos guardar essa graça, que nós possamos entesourar essa graça, que nós possamos valorizar essa graça, Senhor, porque o valor dessa graça é o valor do Teu Filho, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, cuidar disso, como aquele homem que vende tudo, Senhor, para obter tal salvação, como aquele homem que, se necessário, arranca o olho para viver essa salvação, ó Pai. Que nós possamos olhar para o Senhor e ter plena paz, e não vivermos segundo nossos sentimentos, Senhor, mas termos certeza de que o Senhor já nos perdoou, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós possamos ser inconformados e desesperados para vivermos a imagem do Teu Filho, Pai. Nos dê essa graça, Senhor, que agora ao participar da ceia, ao participar do pão, ao participar do cálice, essa graça venha sobre nós como sacramento, realmente ex opere operato, independentemente da nossa dignidade, Senhor, mas que essa graça que opera independente da nossa dignidade também opere em nós dignidade, Senhor, que nós possamos andar de modo digno do Evangelho, como a Tua palavra nos ensina, e ser chamados de cristãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá essa maturidade à Tua igreja, no poder do Espírito Santo. Amém e aleluia. Irmãos, aqueles que são batizados, aqueles que são membros de uma igreja local,